Meu nome é Sabrina Brooks, tenho 35 anos, e por uma década fui o esteio financeiro da minha família. Naquela noite que mudou tudo, eu havia organizado uma celebração impecável pelos 35 anos de casamento dos meus pais em um restaurante elegante de Sacramento. Cada detalhe foi pensado com carinho para receber 50 convidados. Até que minha mãe pegou o microfone e, sem cerimônia, me acusou de egoísta por não comprar um Tesla para meu irmão. O silêncio que se seguiu foi cortante. Todos os olhos se voltaram para mim, enquanto meu irmão sorria, satisfeito com a aprovação materna. Eu, humilhada, sentia o peso da injustiça. Afinal, havia comprado para eles uma casa de 3 quartos avaliada em $450 mil, arcado com todas as contas, e ainda assim era tratada como a vilã da história. Mas havia um detalhe crucial que minha mãe parecia ter esquecido: aquela casa era minha. Segurei o garfo com força, tentando disfarçar a dor com um sorriso forçado. Do outro lado da mesa, minhas melhores amigas me encorajavam com o olhar, alimentando uma determinação que começava a queimar dentro de mim. Eles esqueceram quem realmente sustentava tudo aquilo, mas em breve descobririam a verdade de um jeito que não poderiam ignorar. Se você já se sentiu traído por quem mais amou, se já deu tudo de si e recebeu ingratidão em troca, sabe exatamente como me senti naquela noite. Mas esta história não é só sobre dor, é sobre como transformei essa decepção em força. Permita-me contar como me tornei o caixa eletrônico da minha família. Formada em engenharia de software, conquistei meu espaço em uma empresa de tecnologia em Sacramento ainda no início da carreira. Os dias eram exaustivos, 60 horas semanais, noites viradas resolvendo problemas de código, prazos implacáveis. Mas o esforço valeu a pena. Antes dos 30, já ganhava $150 mil por ano. Poderia ter gasto tudo comigo mesma, mas escolhi investir na minha família. Meus pais viviam em aperto. Meu pai, Gerald, dependia de uma aposentadoria modesta de seu antigo emprego no banco, mal suficiente para o básico. Minha mãe, Frances, nunca teve renda própria. Queria que tivessem estabilidade, um lar digno. Então, aos 26 anos, tomei uma decisão que mudaria tudo. Comprei uma casa de 3 quartos em um bairro nobre de Sacramento, avaliada em $450 mil. Esvaziei minhas economias, mas o brilho nos olhos da minha mãe ao entrar pela primeira vez e o aperto de mão emocionado do meu pai me fizeram acreditar que estava construindo algo maior do que paredes, estava fortalecendo o nosso vínculo. Ou assim pensei. E então havia Bryce, meu irmão, 5 anos mais novo. Aos 22 decidiu que seria influencer, vivendo de aparências no Instagram. Alugou um apartamento chique no centro por $2 mil mensais. E eu, como sempre, paguei a conta, acreditando em suas promessas de que logo daria certo. Seu perfil era um desfile de luxo, praias paradisíacas, roupas de grife, gadgets caros, tudo bancado por mim. Todos os meses chegava a mensagem: "Sis, estou apertado de novo." Eu transferia o dinheiro, engolindo a frustração, convencendo a mim mesma de que família era sinônimo de sacrifício. Mas as curtidas em suas fotos cresciam mais rápido do que as oportunidades de trabalho. O pior não era o dinheiro, era a invisibilidade. Nos jantares em família, minha mãe deslizava o dedo pela tela do celular, orgulhosa das postagens do Bryce. "Meu filho vai ser famoso", dizia vibrante. Meu pai concordava, falando de seus grandes planos. Quando eu compartilhava minhas conquistas, como liderar um projeto que economizou milhões para minha empresa, ouvia um distraído: "Que bom, querida." Antes que a conversa voltasse para o astro da família, minhas contribuições pareciam não existir. Eu me sentava ali sufocando a dor, como se meu único papel fosse assinar cheques. Abri mão de muito mais do que dinheiro. Renunciei a férias, a promoções que exigiriam mudança de cidade, a sonhos pessoais, tudo para ficar perto deles. Enquanto meu irmão vivia como celebridade às minhas custas, eu morava em um apartamento simples de 1 quarto. Me convencia de que amar era colocar os outros em primeiro lugar, mas cada sacrifício ignorado cavava um abismo dentro de mim, uma raiva que eu enterrava fundo. Minha melhor amiga, Aron Reis, colega de trabalho, via tudo. Ela era minha voz da razão, sempre pronta para me ouvir. Uma noite entre um café e outro foi direta: "Sabrina, eles estão te usando. Você dá tudo e não recebe nada em troca." Eu desviava, dizendo que família era complicada, mas suas palavras ecoavam. Ela apontava como as ligações da minha mãe sempre terminavam com um pedido disfarçado de dinheiro, como meu irmão nunca agradecia. "Você não é banco deles", ela insistia, preocupada. Eu ria, mas a verdade doía. Hoje enxergo com clareza: aquela casa, aquelas contas pagas, os caprichos do meu irmão, tudo isso custou anos da minha vida, sonhos adiados.
Minha mãe só tinha olhos para o futuro do Bryce, cega para tudo o que eu fazia. Meu pai, com seu silêncio cúmplice, permitia que isso continuasse. Meu irmão agia como se meu papel fosse servir. Os alertas de Aaron foram o estupim, a faísca que me fez questionar por que eu me aniquilava por quem nem sequer reconhecia meu valor. 3 semanas antes daquele jantar desastroso, uma oportunidade surgiu. Uma startup liderada por mulheres me ofereceu investir $50.000, um passo ousado que me encheu de expectativa. Era arriscado, mas prometia um futuro onde minhas escolhas importassem. Analisei o projeto em meu apartamento, imaginando um caminho só meu. Tinha os recursos, frutos de anos de trabalho duro, mas isso significaria esticar minhas economias ao limite. Pela primeira vez, senti que poderia e deveria me priorizar. Foi então que meu irmão jogou tudo no ar. Acumulou uma dívida de $10.000 em cartões de crédito, gastando sem critério em roupas de marca e acessórios para alimentar sua persona de influencer. Um credor me ligou, assumindo que eu cobriria a conta. Meu estômago revirou. Quando confrontei, sua resposta foi desdenhosa: "Você pode pagar cis." Aquele tom de superioridade, como se meu dinheiro fosse dele por direito, me fez ferver de raiva. Não era só a dívida. Era a naturalidade com que esperava que eu resolvesse seus erros, sem sequer pestanejar. No dia seguinte, minha mãe ligou. Já sabia o que viria. "Seu irmão está em apuros, Sabrina. Precisamos que você pague essa conta." Família ajuda família. Suas palavras doíram como um tapa. Tentei explicar sobre a startup, sobre meu futuro, mas ela me interrompeu. "Você tem o dinheiro. Não seja egoísta." Aquela palavra, egoísta, queimou como ácido. Depois de anos me doando, agora eu era vilã por querer algo para mim. Minha voz tremia quando respondi, mas uma coisa era certa: dessa vez as coisas seriam diferentes. Eles estavam prestes a descobrir o custo real de me subestimarem. Fomentava uma determinação que já não havia como conter. Aquele espetáculo de ingratidão sob as luzes cintilantes havia sido a gota d'água. Não era mais sobre dinheiro, era sobre respeito. E eu merecia muito mais do que migalhas de reconhecimento jogadas entre acusações públicas. Na manhã seguinte, enquanto o café esquentava na cozinha, abri a pasta com os documentos da casa. Meus dedos deslizaram sobre o contrato, sobre a assinatura que anos antes eu havia posto ali com tanto orgulho. Para eles, eu pensara na época. Para manter a família unida. Mas união não se mede em tetos e paredes. União se constrói com reciprocidade, com o entendimento de que amor não é um cheque em branco para ser preenchido à vontade. E eles haviam rasgado esse cheque até não sobrar nada, nem sequer a dignidade de me perguntar antes de exigir. O telefone vibrou na mesa. Era minha mãe. O nome dela piscou na tela como um aviso, uma última tentativa de me fazer recuar. Respirei fundo antes de atender, já sabendo o que viria. O tom doce e meloso que precedia cada manipulação, a voz trêmula de vítima quando eu ousava dizer não. Mas dessa vez, quando ela começou: "E Sabrina, amor, seu irmão está tão chateado com você." Eu a interrompi, com uma calma que nem sabia que possuía. "Mãe, chega." A palavra cortou o ar como uma lâmina. "Chega de me tratar como se eu existisse só para bancar os caprichos de vocês. Chega de me humilhar na frente de todo mundo. Chega de agir como se meu dinheiro fosse de vocês por direito." Silêncio. Um silêncio tão espesso que dava para sentir o choque do outro lado da linha. Então, a máscara caiu. "Como você ousa?" Sua voz subiu, aguda, ofendida. "Depois de tudo que fizemos por você, criamos você, educamos você, e agora você vira as costas." Eu fechei os olhos, mas não por fraqueza. Era para gravar aquele momento, a prova de que, para ela, amor era uma moeda de troca. E eu não estava mais disposta a pagar o preço. "Vocês me criaram, sim." Minha voz não tremia mais. "Mas eu que me fiz adulta. Eu que construí minha carreira, que economizei cada centavo, que abri mão dos meus sonhos para sustentar os de vocês. E sabe o que ganhei em troca? Um irmão que me envergonha em público e uma mãe que me chama de egoísta por querer respirar." Ela tentou interromper, mas eu continuei, implacável. "A casa é minha. O dinheiro é meu. E a partir de hoje minha vida também é." Uma pausa. "Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar." O grito que veio depois foi previsível. Ameaças de que eu arruinaria a família, de que meu irmão nunca mais me falaria, de que eu seria lembrada como a filha ingrata. Mas pela primeira vez essas palavras não doíram. Elas soaram como que sempre foram. O desespero de quem perdeu o controle. Desliguei o telefone e olhei pela janela. O sol de Sacramento brilhava sobre a cidade, indiferente aos dramas humanos. Ali, entre os raios de luz que dançavam no chão, vi algo que havia anos não via, um futuro que era só meu.
Não um futuro condicionado a aprovações ou sacrificado em nome de um amor que só fluía em uma direção. Um futuro onde eu poderia finalmente ser a protagonista. E pela primeira vez em muito tempo sorri. Não um sorriso forçado para aguentar mais uma ceia tensa, mas um sorriso verdadeiro, de quem acabou de recuperar as rédeas da própria vida. O advogado ligaria em breve para confirmar os próximos passos. Meus pais tentariam mais uma vez, talvez com lágrimas, talvez com raiva. Meu irmão provavelmente sumiria até precisar de algo novamente. Mas none disso importava. Porque naquela manhã, enquanto o café esfriava intocado, eu havia feito algo muito mais poderoso do que assinar um contrato ou transferir dinheiro. Havia escolhido me escolher. E essa era uma dívida que finalmente eu não pagaria a ninguém. Aquela clareza cortante afiou meu foco. Não era vingança. Era sobrevivência. A planilha brilhava na tela do computador, um registro implacável de cada vez que minha lealdade havia sido mal investida. Cada linha marcava um momento em que escolhi as necessidades deles em detrimento das minhas, convencida de que isso provava meu amor. Mas o amor verdadeiro não exige que você apague a si mesma para caber no molde dos outros. Com as palavras da minha melhor amiga ainda ecoando na mente e a orientação firme de John, senti uma onda de confiança percorrer meu corpo. Pela primeira vez em anos, a liberdade não era um conceito abstrato, estava ao meu alcance, tangível, quase palpável. 3 dias depois da gala, abri o Instagram e me deparei com a publicação da minha mãe. Mudei para o Facebook, onde as palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Em um texto longo e dramático, ela me chamava de egoísta, de traidora da família, acusando-me de virar as costas para quem me criou. A postagem já tinha dezenas de curtidas e comentários de suas amigas. Algumas me chamavam de ingrata, outras lamentavam o sofrimento dela por ter uma filha assim. Meu peito se apertou enquanto eu descia pela enxurrada de ódio de estranhos que não conheciam minha história, apenas a versão distorcida que ela havia vendido. Então vi o vídeo do meu irmão no Instagram. De pé em seu apartamento luxuoso, ele falava para seus milhares de seguidores com uma voz carregada de dor fingida. Minha irmã me abandonou quando mais precisei dela. Ela tem os meios, mas escolheu a si mesma. Ele incentivou os seguidores a me chamar a razão, e eles obedeceram. Os comentários se multiplicavam, me acusando de crueldade e de ganância. Meu telefone não parava de vibrar com notificações, enquanto o vídeo dele ganhava cada vez mais visualizações. Suas palavras não eram um pedido de ajuda, eram uma armadilha pública, calculada para me envergonhar até que eu cedesse. A traição doeu ainda mais quando vi que minha tia Bárbara e meu primo Steven haviam compartilhado a postagem da minha mãe. Bárbara acrescentou seu próprio comentário. Tem filha que esquece de onde veio. Steven completou, chamando-me de ingrata por me recusar a ajudar meu irmão. As palavras deles doíram não pela crueldade em si, mas porque vinham de pessoas que eu já havia considerado família, pessoas em quem um dia confiei. O linchamento público parecia uma campanha orquestrada, cada compartilhamento amplificando a narrativa de que eu era o problema. Fiquei parada, olhando para a tela, sentindo o peso do julgamento deles se instalando sobre mim. Meu telefone não parava de apitar com mensagens de amigos, uns preocupados, outros apenas curiosos sobre o drama familiar. É verdade que você cortou relações com eles? Perguntou um. O que está acontecendo com a postagem da sua mãe? Escreveu outro. Cada pergunta era como um corte novo, prova de que a campanha de difamação deles estava se espalhando além do nosso círculo. Por um instante, senti vontade de revidar, de contar ao mundo tudo o que eu havia dado, anos de apoio, uma casa, sonhos adiados. Mas me contive. Responder só alimentaria o fogo, me arrastando para o circo público que eles haviam montado. Em vez disso, lembrei-me das palavras de John, meu advogado. Deixe a notificação de despejo falar por você. E foi isso que fiz. O processo legal já estava em andamento, um passo formal para recuperar a casa que eu havia comprado para eles. Aquela decisão não era sobre raiva, mas sobre proteção. As postagens e os vídeos deles eram barulhentos, mas a lei falaria mais alto. Fechei o laptop, escolhendo o silêncio em vez do caos. E esperei. 10 dias depois da gala, a notificação de despejo foi enviada. O nome da minha mãe piscou na tela do meu telefone. Sua voz estava afiada, carregada de fúria. Como você ousa nos mandar isso? Ela esbravejou, referindo-se aos papéis de despejo da casa que eu havia pago. E depois daqueles posts ainda nos humilha? Ela exigiu que eu retirasse a notificação, acusando-me de destruir a família. Respirei fundo, meu coração firme. Você tem 2 opções, respondi calma. Sai da casa, ou resolvemos isso na justiça, com todos os meus registros financeiros.
Minhas palavras pairaram no ar, inabaláveis. Ela engasgou, depois desligou. Sua raiva não era páreo para minha determinação. 2 dias depois, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha tia Bárbara e meu primo Steven apareceram no meu apartamento em Sacramento. Estavam todos na minha sala, seus rostos uma mistura de culpa e desafio. Minha mãe falou primeiro, o tom mais suave, mas igualmente falso. Desculpe se a magoamos, disse ela com um suspiro teatral. Mas família se ajuda. Meu irmão murmurou algo sobre mal-entendidos. Bárbara e Steven ecoaram despedidas vagas, cheias de meias palavras. Meu pai permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão. Os pedidos de desculpas dele soavam ocos, como um último esforço para me manter sob controle. Ouvi tudo, imóvel. A presença dele só reforçou minha decisão. Abri a gaveta da mesa e peguei um cheque de $10.000, meu gesto final. Isto é a última coisa que vou dar, disse, entregando-o à minha mãe. Peguem e saiam da minha vida. Seus olhos se arregalaram, mas eu não cedi. Já dei mais de $100.000 ao longo dos anos, sem contar a casa. Chega! Minha voz não tremia. Cada palavra era uma libertação. Eles hesitaram, então pegaram o cheque. O silêncio deles foi ensurdecedor enquanto saíam. A porta se fechou, e um peso imenso se desfez dos meus ombros. Em questão de semanas, vendi a casa por $550.000, um lucro considerável sobre os $450.000 que havia pago originalmente. O dinheiro foi investido na startup de tecnologia feminina que eu vinha considerando há meses. Aquela decisão não foi apenas financeira, foi a reafirmação do meu futuro. Mudei-me para um loft elegante no centro da cidade, meu novo espaço um símbolo tangível da minha independência. Pela primeira vez, vivia para mim, sem o peso das demandas deles. Enquanto isso, minha família lutava para se sustentar. A aposentadoria de $30.000 anuais do meu pai mal cobria o aluguel do apartamento modesto para onde se mudaram, longe do conforto suburbano ao qual estavam acostumados. Suas postagens nas redes sociais, antes armas contra mim, se voltaram contra eles. Amigos e seguidores, ao descobrirem que eu havia bancado a vida deles por anos, começaram a questionar a mente deles. As acusações da minha mãe e os vídeos do meu irmão se transformaram em prova da própria hipocrisia, deixando-os isolados nas consequências financeiras e sociais que semearam. Essa jornada me ensinou uma lição vital: família não é sinônimo de autossacrifício. É preciso estabelecer limites. É preciso se escolher. E pela primeira vez, eu finalmente o fiz.